pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do People Now. Se você ainda não conhece o nosso canal, se inscreve aqui e acompanhe os outros vídeos que a gente já trouxe sobre notícias e termos e novidades que a gente acompanha no mundo da RH. Eu sou o Felipe e a gente está aqui com a Luísa e com o Lucas e hoje a gente vai trazer alguns pontos para discussão. No último People Now que a gente conversou aqui, a gente falou sobre alguns termos que estão ficando mais frequentes assim no vocabulário, nas discussões do RH e dos líderes como um todo, né? E hoje a gente traz alguns novos temas que também, na verdade, novos termos que também estão aparecendo como mais presentes e, na verdade, estão deflagrando ali algumas coisas que a gente já vê há algum tempo, mas que agora são nomeadas, né? Então, a gente vai começar falando de um assunto que ele está muito conectado com as gerações mais jovens que estão entrando no mercado de trabalho agora. Então, acho que está sendo muito comum o pessoal falar sobre a geração Z no mercado de trabalho, como que essa geração se comporta, quais são os principais desafios e limitações. E a gente tem observado ali um quesito que muitos RHs também devem ter observado, que é a facilidade com que essas pessoas trocam de emprego, né, e saem das empresas nas quais elas estão trabalhando atualmente. Então, isso ficou conhecido como um termo chamado job hopping, e queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês acham, o que vocês viram sobre isso também. Legal, acho que está sendo uma novidade para o RH estudar essa geração e como ela se comporta, né? Tá aparecendo um pouco desse tipo de estudo. Eu acho que um destaque que me veio desde o momento em que eu li é que talvez seja notável, mais intuitivo em relação a eles estão ficando menos tempo no trabalho, mas eu também achei importante ver o quanto esse ficar menos tempo, ele é nichado. Você está olhando só para demissão voluntária, involuntária, você está olhando para algum tipo, nas empresas de tecnologia, eles fazem mais voluntariamente, enquanto em outros cenários é mais involuntariamente e estão sendo muitas vezes demitidos ao invés de fato escolhendo mudar. Eu acho que faltou um pouco também discutir como que é essa troca. Ele realmente quer sair? O que motivou isso? Se a gente está falando sim sobre turnover voluntário, então a pessoa de fato escolhendo mudar, por que ele está tendo essa facilidade? Acho que essas são coisas que me permearam também dentro dessa discussão, qual o motivo dessa troca. Até para dar um contexto, né, nessa reportagem que a gente acompanhou, se falava que 24% dos jovens nessa faixa etária, dos 18 aos 24 anos, saíam dos seus empregos em menos de 3 meses, né? Que levanta essa discussão mesmo, né? Porque o período de 3 meses é o período de experiência dentro das empresas. Então, às vezes pode ser porque essas pessoas também não estavam preparadas ali para fazer a função. Mas outros 25% ficavam até 2 anos numa empresa e logo saíam. Então, a gente está falando de pelo menos uma fatia de metade dos jovens estão trocando de emprego em menos de 2 anos. E aí? Acho que esse recorte de voluntário e involuntário e por segmento eu acho que é bem relevante e ficou faltando. Acho que esse ponto dos 3 meses acho que é bem importante porque é bem o período mesmo, né? Então essa quebra para uma análise um pouco mais aprofundada é bem relevante. Como ele compara ali entre gerações e ele levanta muito esse tema, acho que é importante a gente ver também que as gerações elas estão dentro de um contexto, né? Então, contexto econômico. Então, quando compara ali, por exemplo, com outras gerações em que o desemprego era maior, a dificuldade de fazer uma transição de carreira era mais difícil, as pessoas tinham mais estabilidade, enquanto hoje a gente pode discutir se a gente está num cenário de abundância de emprego ou não, ou de escassez, mas que o cenário econômico ele afeta diretamente a possibilidade de você buscar emprego, enfim, de você ser mais criterioso, enfim, e trocar de emprego um pouco mais fácil. Acho que tem um outro ponto ali também dessa geração que a gente já trouxe em alguns piponais aqui, que eu acho que é importante, que é o nível de informação e fluxo de informação que se tem hoje, né? Então, hoje você recebe muitas ofertas de emprego, então se você está no LinkedIn ou em outras plataformas, no seu e-mail mesmo você às vezes recebe informações de outros empregos, enquanto antes não existia isso, você tinha que buscar mais ativamente, e aí você tem com muita informação, você acha que outras possibilidades são melhores do que a que você tem. Isso facilita também, né, a mudança.
Eu ia comentar, acho que disso, que é tanto cenário econômico, que a gente pode entrar também, mas o cenário tecnológico. Não só você recebe, você tem informação, mas quão mais fácil é hoje você se aplicar para uma vaga? O quanto a gente viveu toda a transformação dos processos seletivos se tornarem digitais. A gente tem toda a comunicação, enfim, muitos hoje, a maioria aí dos processos a gente vê, são muitas vezes feitos digitalmente, então você pode fazer um processo seletivo enquanto faz outro, enquanto trabalha, enquanto vive, e que antes era um cenário muito mais difícil, você teria que viajar ou teria que sair, enfim, eu acho que essa facilidade também torna isso mais possível, e toda a visualização, então portais de vagas, a divulgação, o LinkedIn, onde você entende o que as pessoas estão sofrendo no trabalho e reconhece que você também não precisa passar por determinada coisa, que existem outras oportunidades, então não necessariamente é ruim, né? Eu acho que existe esse outro lado, que é estar usufruindo do avanço tecnológico e da disponibilidade de informação para escolher onde você quer trabalhar, talvez seja um privilégio que essa geração tem que as outras queriam ter tido. Sim, eu vejo essa discussão em dois grandes eixos, assim, um deles é esse ponto onde você tem uma oferta maior de oportunidades, ou melhor, de acesso a essas oportunidades por conta de todos esses fatores que a gente está comentando aqui, né? Então, o nível de exigência, de criteriosidade do candidato nesse mercado, ou do profissional que já está empregado, mas que está olhando a experiência ali dos colegas, enfim, fica maior, porque você tem contato com outras experiências também, e a sua comparação fica mais criteriosa. E tem um outro fator que tem muito a ver com, às vezes, alguns valores dessa geração mesmo, né? Então, nessa reportagem, eles comentavam um pouco também sobre alguns fatores de motivação para você estar em um trabalho, em uma empresa, e comentam como as gerações mais antigas tinham uma orientação, principalmente entrando no mercado de trabalho, mais orientada para o aprendizado e para ganhar dinheiro, para acumular status. E hoje a gente tem visto uma inversão um pouco desses valores, numa linha em que a geração Z, como um todo, né, no geral, acaba priorizando também o impacto que o trabalho dela vai ter na comunidade, na sociedade, para o cliente que ela está atingindo, e o quanto que isso vai estar equilibrado com a qualidade de vida dela também, né? Então esses são fatores que são muito importantes. E eu acho que isso é interessante mesmo, né? Porque é um movimento geracional, junto com condições que a gente observa que estão impactando todos os outros grupos de pessoas no mercado de trabalho. E aí, aproveitando para puxar dentro dessa mesma toada, né, a gente vê que tem um outro grupo que tem sido afetado bastante por essas ondas, né, de demissão voluntária, né, de turnover voluntário, que são um grupo de mulheres líderes. Então, recentemente trouxeram um termo para explicar um fenômeno sobre mulheres que estão no nível, em algum grau de liderança e saindo das empresas que atuam com uma frequência maior, um volume maior. E se chama The Great Breakup, né? Então, o grande divórcio, né? A gente até questionou um pouco sobre como esse termo ele me parece ser o mais legal ali para descrever o movimento. Mas, enfim, ele quer falar sobre como você tem um volume maior de mulheres saindo dessas posições. O que vocês viram sobre isso, enfim, e acham também? Acho que tem duas separações ali, né, desse movimento. Uma são das mulheres, enfim, são mulheres mais sêniores ali, que já estão numa outra fase da vida, a gente não está falando mais de início de carreira, mas que uma é por busca ali de propósito mesmo, de buscar por empresas que estão mais alinhadas com o propósito delas, e o outro tem a ver com perspectiva de crescimento. Então, acho que com vários relatórios, não é novidade para ninguém, ele traz ali uma informação das 500 empresas, das maiores empresas listadas na Bolsa de Valores americanas, que só dessas 500 empresas, só 3 têm CEOs ou CFOs mulheres. Ele fala que depois do relatório tiveram mais 2, então a gente está falando de 5 de 500, né? Então, a falta de perspectiva de crescimento das mulheres fazem com que também elas busquem por lugares que eventualmente elas vão ter uma maior possibilidade de crescimento. Legal, acho que essa matéria ela ganhou um pouco mais de relevância na mídia por causa de uma matéria da Forbes, mas vale todo mundo acompanhar o relatório em si, né, o report que foi feito pela McKinsey em parceria até com outra empresa, e que os dados eles vão até mostrar o que ficou escrito como quais são esses valores, né? Elas estão buscando empresas que tenham valores mais próximos dos delas. Quais são esses? O que eu achei muito interessante de ler sobre é que são empresas que valorizam mais a iniciativa de diversidade.
então tem isso mais instituído, que tem políticas mais claras de como incentivam, de como fazem isso acontecer dentro da organização. Então elas buscam empresas que esclarecidamente falam sobre esse assunto. E um outro ponto é sobre flexibilidade na rotina de trabalho. Então, como essas mulheres mais sêniores que já estão ali com uma opção também de escolher para qual empresa ir, buscam de fato uma flexibilidade no seu dia a dia de trabalho, que não é uma exclusividade delas. A gente tem visto isso como uma tendência geral das pessoas de buscar ambientes com maior flexibilidade. Mas acho que é muito interessante ver isso nesse nicho, né, nesse recorte, falando sobre essas mulheres com maior senioridade, quando elas podem escolher o que elas estão buscando hoje e como isso é super relevante. Acho que isso me chamou bastante atenção e realmente o termo, assim, na minha perspectiva, é muito triste a escolha, muito infeliz, para usar um termo talvez até mais infantil para falar sobre uma decisão de mulheres sêniores. A gente tem o hábito de buscar outras fontes para trazer para cá e sobre esse termo exclusivamente temos playlists, não temos um podcast já tratando sobre esse assunto, acho que foi super infeliz. Quando a gente está falando sobre um processo de escolha madura sobre o que é importante para essa pessoa seguir em frente. Enfim, acho que um outro ponto legal que esse reporte trouxe é que existe sim uma diferença entre momentos de vida também, como o Lucas comentou. Então, antes dos 30, o que essas pessoas estão buscando? Depois dos 30, como as prioridades mudam e quando elas assumem posição sênior, como elas escolhem. Só que a curva de poder escolher, a curva de mulheres que se tornam líderes, existe um abismo muito grande para isso acontecer e o reporte também traz um detalhe um pouco mais sobre esses dados. Não sei se chegaram a ver, se tem um comentário. Boa. Eu estava pensando aqui como é interessante que o mercado veja e conceitue esse movimento como algo parecido com um divórcio, né? Porque, de certa forma, representa uma quebra de expectativa por essas lideranças e empresas que estavam procurando, em algum nível, até fomentar mais a diversidade ali, garantir o maior acesso a mulheres em posições de liderança, mas que, inclusive, por obstáculos e travas internas, não conseguem manter esse público, seja por fatores culturais, seja por fatores de realmente uma não promoção ou uma não possibilidade de crescimento acima de uma primeira ou segunda liderança, né? Então, até o que o Lucas comentou também de você ter uma quantidade tão ínfima de mulheres CEOs, não só, né, vice-presidentes, diretoras e assim por diante. Então, eu lembro que nesse reporte ele comenta também sobre como, pensando até num primeiro nível de promoção, a cada 100 homens promovidos, num primeiro momento, você tem 87 mulheres sendo promovidas também. Então, já tem um gap de 13 pessoas que, conforme vai passando esse nível de senioridade, ele só vai se alargando. Então, são dois fatores que eu vejo andando em conjunto também, né? Um que lembra um pouco até a discussão anterior sobre uma inversão de valores, né? De você procurar por uma qualidade de vida, você buscar ali por algo que impacte mais em termos de diversidade, inclusão, e outro que está voltado com as oportunidades que você tem ali dentro, né? E a falta dessas oportunidades também. Isso. E aí acho que como a gente sempre gosta de trazer também algumas ações práticas ali, né, pro pessoal que tá assistindo, acho que se do RH isso é uma questão que você está percebendo na sua empresa, acho que vale muito investigar. Então, às vezes pegar o relatório, o organograma da empresa, ver como é que é a distribuição de homens e mulheres, ver como é que é o funil, né, como é que é a taxa de crescimento e comparar entre homens e mulheres, quebras por idade, para você conseguir ter indícios se você pode estar tendo alguma barreira de crescimento das mulheres, e aí se sim, e você está vendo a saída de mulheres, eu acho que vale tentar entender ações específicas para esse público, né? Que nem a Lu comentou, que às vezes empresas que têm ações mais claras e específicas conseguem reter mais. Se é uma questão de fato tipo, da empresa e de propósito, isso é mais difícil de você mudar, né? Você não vai mudar o propósito da sua empresa, o que sua empresa faz, isso é impossível, mas políticas ali de conseguir identificar se está tendo barreiras de crescimento para as mulheres, eu acho que vale bastante a análise e não é uma coisa tão difícil, né? Você tem a função e você tem o gênero das pessoas, né?
Legal, acho que isso que o Lucas falou é super prático, é muito tangível. E uma coisa que a gente discutiu, que é juntando os dois assuntos, é que a gente tem falado sobre vários termos, a gente tem falado sobre a saída dos jovens, a saída voluntária, agora a saída das mulheres por esses motivos. E a gente tem, isso são tendências, são assuntos que estão aparecendo e que se tornaram preocupações para as empresas por determinado motivo, ou porque é um nicho, ou porque realmente estão reconhecendo o movimento. Mas quais são os motivos de sair da sua empresa? Por que as pessoas da sua empresa saíram? Quais são os motivos? Qual é o nicho? São mais mulheres que estão saindo? Essas mulheres são da liderança? Ou estão saindo mais jovens? Esses jovens estão buscando outras oportunidades de crescimento em outro lugar? Ou é mais pessoas mais velhas que não estão se sentindo mais acolhidas? Enfim, a gente já debateu vários desses temas aqui. E você sabe dizer qual é hoje o maior turnover da sua empresa? E qual é esse recorte? E qual é a melhor ação que você vai tomar dentre todos os tópicos que a gente está trazendo aqui? Os estudos, eles têm nomes para isso, mas você reconhecer o seu é um passo bem importante também. Acho que esse é um excelente ponto, né? Porque se também todos os pontos que a gente fizer aqui, você for fazer uma análise detalhada na sua empresa, você vai ficar maluco, né? Então, acho que, assim, de fato, acho que você consegue entender sua empresa. Se você tem uma startup onde o público é mais jovem, esse efeito do Great Breakup, enfim, o nome é ruim, mas dificilmente vai ser um problema para sua empresa. Possivelmente você vai ter mais casos ali de pessoas jovens querendo buscar outras oportunidades, enfim. Agora, se você já é uma empresa maior, onde o tempo de empresa é importante, você quer a liderança é construída ao longo do tempo, então você conseguir manter pessoas por muito tempo é importante. Talvez o Great Breakup pode ser importante tanto para você manter talentos mulheres, mas para você, de fato, também ter lideranças mulheres, né? A questão da representatividade, de você ver que tem mulheres crescendo ali também pode ser relevante. Então, acho que conhecer um pouco da sua empresa, dos problemas, do perfil populacional mesmo, né? A gente fala muito de aspectos populacionais aqui nos podcasts. Eu acho que nessas nomenclaturas, aspectos populacionais como idade, inclusive até renda, gênero, são importantes. Então, conhecer um pouco da sua população, para daí você ver o que pode fazer mais sentido e aí fazer as análises e aí, de fato, buscar planos de ação, né? Legal. Acho que essas são as provocações que a gente tenta trazer aqui nos episódios também, né? Então, ter contato com essas tendências é realmente o primeiro passo, mas é muito a pontinha do iceberg, né? O segundo é você investigar como isso se encontra na sua empresa e o terceiro é definir um plano de ação para atacar isso, porque senão a gente fica numa abordagem muito reativa, né? E a médio e longo prazo, às vezes até a curto prazo, é prejudicial para o negócio, né? Então, acho que esse é o nosso papel como RH mais proativo ali. E discutindo ainda, então, essa relação sobre saídas, né, esses movimentos de saída, um dos pontos que a gente teve contato também numa última reportagem foi sobre como pessoas que passam por uma demissão não voluntária, né, quando elas são demitidas, são surpreendidas nesse momento. Então, basicamente, a reportagem comentava como mais de 60% das pessoas desligadas, elas se sentem surpresas quando são desligadas, né? E aqui tem vários pontos para a gente discutir também, né? O que vocês acham? Acho que o primeiro ponto a pesquisa é muito boa, mas o momento de demissão nunca é um momento fácil, sempre é um momento traumático e às vezes para as duas partes, para a pessoa, né, não para a empresa, mas para a pessoa que está demitindo, como para quem está sendo demitido. É muito traumático e dificilmente alguém vai sair achando legal, achando bom. Sempre você sai enfim, achando que é ruim. Então, é difícil você, de fato, conseguir contornar isso. Tá? Acho que tem aspectos, que acho que é o que a gente vai discutir mais aqui, que são aspectos para você minimizar esse trauma para as duas partes, né? Então, acho que um primeiro ponto, assim, de experiência própria, acho que se é a primeira vez que uma pessoa está demitindo, o RH precisa estar um pouco mais próximo e preparar, porque a chance de ter problema ali é grande. Então, de estar próximo, eventualmente, inclusive, participar da reunião, eu acho que pode ser uma boa ação. Legal, acho que falando, é muito desse processo de desligar, a gente estava até discutindo sobre qual é o
o motivo desse desligamento, né? Porque o motivo também pode acarretar em ser uma surpresa ou não ser uma surpresa. A gente não está entrando aqui em méritos tanto de problemas éticos, problemas morais ou problemas mais graves, que aí sim você tem ter toda uma preocupação. Muitas vezes vai realmente ser uma surpresa e não tem... O problema não é ser a surpresa, é como você vai lidar com aquilo, como você vai tratar todo o processo de forma segura e tudo mais. Boa, né? Um processo que seja saudável da melhor forma possível. Mas a gente também tem outros casos que o desligamento vai ser por baixa performance. Então, problemas de performance. Como que você está conduzindo esse processo? Talvez esse seja um dos mais críticos. Se você está desligando por baixa performance e a pessoa nem sabe que ela tem baixa performance. Aqui o efeito surpresa, ele é muito crítico, né? Ele traz um fator muito de a pessoa se sentir, nossa, mas a percepção dela está totalmente desvinculada da realidade. Por quê? Como que isso aconteceu? Será que houve feedback? Será que havia troca? Será que havia uma visão de como ela estava no dia a dia enquanto ela estava trabalhando lá? Então, acho que esse ponto é super relevante. Ele traz até isso como um dos itens na pesquisa, de como as pessoas sentiram falta durante esse momento de ter tido algum tipo de direcionamento de como melhorar a performance. Então, antes de ser desligada. Não existiu uma outra alternativa? Não tive uma chance, né? Não, é muito bom ponto. E eu acho que dialoga muito com o episódio que a gente falou aqui da demissão silenciosa, né? Acho que o fato dos líderes ali, enfim, da percepção que os líderes dialogavam um pouco e ficavam ali cozinhando em banho-maria, né? No português claro ali, mas não tinham conversas mais difíceis com os funcionários. Acho que dialoga bem com essa percepção de que as pessoas estão saindo e são surpreendidas no momento da demissão. Então acho que se você não viu, volta lá e vê, porque eu acho que tem bons pontos lá que a gente entra em ações mais práticas ali de dia a dia, de como a liderança pode lidar com isso também. Sim, e um outro ponto que eu estava pensando aqui é que às vezes a demissão ela acaba sendo uma surpresa mesmo, até por conta dos movimentos de mercado que acontecem no segmento daquela empresa, enfim, seja por uma recessão econômica ou o surgimento de um competidor muito forte em pouco tempo, uma aquisição, enfim, são fatores que nem sempre estão muito no controle do RH e que às vezes não estão tão transparentes porque são assuntos mais críticos, né? Às vezes mais sigilosos para alguns segmentos de mercado, então não é realmente muito simples, né? Agora, acho que o principal são esses pontos de se você gera um bom acompanhamento de liderança ali com esse pessoal, e principalmente para quem tem uma baixa performance, você consegue trazer esses feedbacks contínuos, né? Em várias... tem um processo que formaliza isso, mas também uma cultura que reforça esse tipo de comunicação, você tem uma tendência de surpreender menos o teu capital humano ali se algum movimento desses acontece também. Eu acho que eu separaria ali, né, dois tipos ali, uma que são demissões pontuais, enfim, da pessoa física, que eu acho que o treinamento do gestor e a forma como ele vai lidar com a pessoa é bem relevante, e eu acho que essas demissões por motivos de mercado, enfim, que são os layoffs ali, as demissões de massa, né, que aí é uma outra abordagem também. Então acho que desse segundo ponto, eu acho que é sempre importante deixar claro, né, então se as demissões em massa ocorrem por motivos sigilosos e que você não consegue dar muita explicação, eu acho que uma coisa que é importante que até o artigo traz é não ser tão impessoal, né? Aquelas demissões em massa que o pessoal só faz uma mala direta e troca o nome, gera uma percepção de que você não está sendo respeitado como um indivíduo, né? Que é muito impessoal o processo. Então, às vezes, mesmo nas demissões de massa, em massa, que você não consegue deixar claro, se você puder, eu acho que a empresa deve ser clara sobre os motivos. Então a empresa cresceu menos do que esperava e por isso e fez um investimento pensando num crescimento que não veio. Acho que tem que deixar isso claro, e os motivos das pessoas que foram escolhidas também. Então porque um determinado setor que a gente investir vai deixar de investir, ou estamos cortando as pessoas que tiveram menor produtividade, deixar isso claro. Os critérios para a escolha da demissão em massa é bem importante também.
Legal, que eu acho que agora eu vou pontuar essas duas coisas que você trouxe, né? Sobre o caso de performance, uma ação super concreta que pode ajudar é você trazer na rotina que sempre, quando o momento que um gestor começar a considerar que aquela performance está baixa, programar um feedback específico para aquilo, criando um plano de desenvolvimento para recuperação. Então, daquele colaborador, para você, pelo menos, dar essa oportunidade de desenvolvimento para cada um e conseguir recuperar. Então, se o motivo é performance, tem essa rotina muito clara de que vai haver esse diálogo antes que se torne recuperável, vamos dizer assim, antes que a única opção seja o desligamento. E já para o segundo caso, que são os casos de demissão em massa, uma boa prática que tem sido trazida para o mercado, questionada pelos colaboradores, é de você ter alguma política interna para ajudar a realocação desses funcionários. Então, como você pode escrever uma carta de recomendação para cada uma das pessoas que foi desligada, ao gestor responsável ou alguém que tinha contato, é você encaminhar aquela lista para outros CRHs que vocês têm parceria, é você fazer que tipo de ação que pode ajudar a recolocação dos funcionários que você não gostaria de desligar e, infelizmente, o contexto financeiro de mercado, enfim, o contexto da sua empresa obrigou essa decisão a ser feita. Então, são duas práticas legais e concretas de fazer. Boa, legal. No fundo, acho que a gente está falando muito sobre... Às vezes, a gente pensa na figura do RH como uma figura ativa no recrutamento e seleção, no treinamento, no onboarding, mas a gente não discute tanto o papel ativo do RH na demissão, né? De acompanhar o líder nesse momento e de acompanhar a pessoa desligada também, né? Então, acho que puxa de novo para esse lugar onde... Como que a gente, como RH, está agindo dentro das nossas empresas para o momento da demissão. No fundo, essa pessoa que vai ser desligada, daqui a um tempo pode virar um cliente nosso, pode até voltar para nossa empresa em algum outro contexto, né? Sim, então... E acho que até para fechar uma ação super prática, se vocês lerem a pesquisa, ela é super bem estruturada, quantitativa, clara. Replique, tem uma pesquisa demissional, a gente já falou isso também num outro podcast nosso sobre os benefícios que isso traz, então super válido, dá para usar essa mini pesquisa como benchmark para a construção da de vocês. Legal. Boa, e pra gente ir fechando aqui, pessoal, a gente vai trazer uma sugestão de conteúdo. Todos esses temas que a gente colocou aqui vão estar disponíveis aqui abaixo da descrição do vídeo, né? E Lu, pode trazer então aí pra gente. Boa, gente. Para fechar o nosso vídeo, a gente falou aqui sobre vários contextos difíceis de carreira hoje, de pessoas saindo, mas queria trazer um conteúdo da Harvard Business Review, que ele traz sobre mentoria. Então, já foi discutido muito sobre esse assunto em outros momentos, e ele traz por que as mentorias não funcionam, como elas muitas vezes não funcionam, e qual uma forma efetiva de fazer isso na sua organização, para que isso também aumente a retenção, você evite perder aí colaboradores sem um direcionamento. Espero que seja um bom conteúdo para vocês, também vai estar na descrição do vídeo. Boa, tá ótimo, pessoal. Então, se gostaram, deem o like aqui no vídeo, ativem o sininho para pegar os próximos vídeos também e se inscrevam no canal. E é isso aí. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço.